Meus amigos e minhas amigas, é gravíssima a votação que está ocorrendo neste momento no plenário da Câmara dos Deputados. É um projeto conhecido como Trenzinho da Anistia. Está em votação neste momento o início do Trenzinho da Anistia. O Ramage, deputado federal Ramage do Rio de Janeiro, foi denunciado no Supremo Tribunal Federal por conta de crimes que ele cometeu quando não era deputado. Os golpistas bolsonaristas estão tentando aprovar uma resolução dizendo que ele não poderia ser denunciado pelo STF, porque hoje ele é deputado sem autorização do Congresso. Mas mais do que isso, eles querem estender esta, entre aspas, prerrogativa, esta proteção para todos os corréus. Ou seja, eles querem dizer que todos os réus denunciados junto com o Ramage, no caso o Bolsonaro, não poderiam estar sendo processados pelo STF por crimes cometidos quando ele não era deputado, sem autorização do Congresso. É gravíssimo o que está acontecendo aqui. Essa resolução não tem nenhum valor legal. Essa resolução será anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ela demonstra o desespero que o Bolsonaro e essa turma da extrema-direita vive neste momento. É um escândalo que está sendo votado aqui nesse momento. É o trenzinho da anistia. Nós estamos votando aqui nesse momento uma tentativa de aprovar o trenzinho da anistia. É vergonhoso. É um golpe dentro do golpe. Estão tentando, neste momento aqui, aprovar uma resolução que não tem nenhum valor lugar, onde eles querem proteger e impedir que o Ramage seja investigado. Mas mais do que isso, eles estão tentando criar uma figura que não existe na legislação, que seria prerrogativa da imunidade parlamentar do corréu. A votação está ocorrendo neste momento. Porque não existe nada mais perigoso para uma casa legislativa do que um regime antidemocrático. Muito perigoso. Muito grave a votação que está acontecendo aqui nesse momento. Falou, nós ainda estamos aqui. Nós temos que estar muito atentos porque a dimensão da gravidade do que está acontecendo. Está sendo votado aqui neste momento o trenzinho da anistia. Estão tentando impedir que o Supremo Tribunal Federal possa investigar o Ramage e por conta de uma interpretação esdrúxula que eles querem criar uma figura aqui de uma espécie de corréu. É uma tese completamente absurda, inconstitucional e ilegal, mas evidentemente que ela tem por objetivo de criar o tumulto, criar mais instabilidade no país. É isso que está acontecendo. Agora, nós vamos assistir dentro de alguns minutos aqui o resultado da eleição. Então nós vamos ver o que está acontecendo aqui. O uso do Ramage, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros. Olha aí, ó. É uma vergonha. O golpe legislativo. Tudo isso aqui tem por objetivo criar um cenário que de alguma maneira possa, no segundo momento, ser utilizado para uma tentativa de anistia
para o Bolsonaro. Trenzinho da anistia. Coloque aí a hashtag Trenzinho da anistia. Coloque a hashtag Trenzinho da anistia. Esta é a noite da vergonha no Parlamento brasileiro. É muito grave. É o trenzinho da anistia sendo votado aqui nesse momento. Dentro de alguns minutos vamos ter o resultado da votação. Presidente, avante a orienta sim, pelo respeito aos parlamentares, pelo respeito à sem independência da anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Coloque aí anistia, sem anistia. Como vota o PRD? Senhor presidente, quero em primeiro lugar parabenizar Vossa Excelência, demonstrando sua grandeza, demonstrando porque conseguiu o reconhecimento de todos os parlamentares nessa casa. E nesse momento, Vossa Excelência faz um ato histórico de proteção e defesa do poder mais importante da nação, que é o poder do povo. Coloque a sua cidade aí e ajude a divulgar. Divulgue aí pelo WhatsApp, compartilhe o WhatsApp, chame mais gente para ajudar a acompanhar esse momento que é a vergonha do Parlamento e a votação do trenzinho da anistia. Melhor para o Parlamento. E é por essa liberdade, é para que a gente possa ter o poder do povo, da Câmara Federal, forte e pujante, e o nosso voto é sim para fazer justiça nessa casa. Impressionante a mobilização orienta sim dos à golpistas. Constituição da República Federativa do Brasil, sim ao grave. Parlamento, contra todas as chantagens, perseguições políticas, o desequilíbrio institucional que é hoje nesse país. É uma Eles querem criar uma afirmação da crise Constituição e do institucional Parlamento, e essa com o noite Supremo. é histórica para o Brasil. Com o Supremo. É a reação que a Câmara dos Deputados Querem criar uma precisa suposta proteção demonstrar para da a imunidade população parlamentar brasileira com diante do crimes poder que foram pode ser cometidos supremo novo, quando ele não era mas deputado. não está acima do legislativo, E, além disso, não estender está acima do executivo. essa imunidade do réu para outras pessoas, no caso, para o próprio Bolsonaro. Coloquem para mim aí a cidade de onde vocês estão acompanhando. Quem ainda não está seguindo a nossa página, nosso perfil, venha seguir e fortalecer cada vez mais o nosso perfil. Vamos compartilhar e chamar mais gente. A maioria da Casa Jangueira. Nós estamos aqui praticamente no final da votação. A maioria vota Está sendo contra a votado covardia dos partidos de trenzinho direita que se da negam anistia. à vontade da extrema-direita Trenzinho da anistia. no sentido do golpe bolsonarista O Parlamento continuado. preparando o É uma trenzinho da vergonha anistia. que não tem uma Sem coragem anistia. de defender o Dois processo lá democrático de nesse instante. Vota Alagoas. não aos torturadores do Sem passado. anistia. Vota não ao brilhante Ustra e àqueles que o defenderam, inclusive Que vergonha, nessa tribuna, que vergonha que querem ser anistiados está acontecendo pelos aqui nesse crimes que momento. tentaram Leonardo agora de Souza cometer Gonçalves, e cometeram na Canindé, tentativa de Ceará. golpe. Vota não, e vota não a esse método violento de tentar administrar a democracia. E chama a atenção dos partidos democráticos de direita pelo equívoco que estão fazendo agora, alimentando a extrema-direita e sua sana golpista nesse país. É sem anistia, presidente. Como vota a minoria, deputada Carolina Vitória. Presidente, hoje nós daremos um recado muito claro do que é ser guardião Eu da estou Constituição da muito República. preocupado. Porque jamais foi Preocupado. colocado nessa ação para atrair pessoas que não tinham foro privilegiado. Mas essa estratégia não deu certo, porque responderemos à altura da Constituição da República Federativa do Brasil. Probabilidade. Porque nós não podemos mais tolerar que o Probabilidade parlamento que eles seja aprovem aqui subjugado por outro poder da República. esse golpe dentro do A golpe. atuação política do STF. Devemos defender sim a muito imunidade, as prerrogativas do artigo grave. 40 e 53 da Constituição Federal. Por isso, vamos votar sim. Minoria Muito votar grave. sim ao parecer do Alfredo Gaspar pela retomada do
poderes e da independência dos poderes e da soberania do Congresso Nacional. Como vota a oposição? Senhor presidente, Supremo é o poder legislativo que tem voto. Sim, senhor presidente, contra a interferência dos ministros. Golpistas falando. Agora, aqui nesta Golpistas Casa se faz justiça, anunciando pelo respeito às nossas prerrogativas. a intenção de criar uma crise institucional. Não vai parar por aí. Anistia já! Pela ordem aqui, senhor presidente. Senhor presidente, a orientação da maioria, ela está equivocada, porque outros partidos que compõem a maioria já orientaram o seguinte. Então seria interessante que a deputada que orientou pela maioria pudesse liberar a bancada, por gentileza. Como vota o governo? Deputada Jandira. Senhor presidente, essa noite de um fato histórico. Muito grave, Bordião, muito grave o que está acontecendo aqui. Pelos gritos e pelos argumentos, Uma tentativa de aprovar uma resolução pedindo ao Supremo Tribunal Federal de investigar o Ramagem sobre uma alegação esdrúxula de que ele é deputado, quando na realidade os crimes que ele está sendo acusado são crimes da época que ele não era deputado, mas mais do que isso, quer estender essa resolução para os chamados corréus, ou seja, o Bolsonaro também, de alguma maneira, por esse raciocínio esdrúxulo, seria também beneficiado por essa excrescência que eles estão tentando fazer aqui. Isso aqui é totalmente ilegal, totalmente ilegal. Mas é evidente que a aprovação de uma medida como essa, que é uma afronta à Constituição, tem o objetivo de criar, o objetivo de criar a instabilidade, a instabilidade política no país. É só isso que justifica. Quem ainda não colocou para nós, Rosane, aí a cidade de onde está acompanhando, diga a cidade, diga de onde está acompanhando esse nosso bate-papo. Eu estou direto aqui no plenário, estou nesse momento no plenário da Câmara dos Deputados, onde está sendo votado o projeto do trenzinho da anistia. Trenzinho da anistia. Guardando aqui que a gente possa... Aliás, do meu ponto de vista, respeitosamente... Boa noite, queridos companheiros e companheiras. Felipe de Pelotas. Seria muito coloque aí sem anistia. que o relator Coloque aí desse tema tivesse estado vinculado à Constituição. Hashtag Ler a trenzinho da Constituição anistia. Federal Trenzinho da exige anistia. tanto a responsabilidade Mediram aí do específico a cidade quanto a leitura abrangente. da onde vocês estão Vejamos, acompanhando. quando leem os senhores a Dentro de alguns Constituição Federal, minutos, no parágrafo 3º, que nós vamos fala estar anunciando para quando vocês o Supremo Tribunal Federal envia resultado da a votação, solicitação de pronunciamento onde os bolsonaristas tentam aprovar aqui hoje para o seu o posicionamento. início do trenzinho da anistia. Esquece. O início do trenzinho da anistia. Esqueceu o fato Já votaram 444 deputados. se refere ao ex-presidente, Nesse momento já votaram 444 parlamentares das Forças Armadas, não se refere no projeto do ao trenzinho da não se anistia. refere aos outros. Trenzinho da anistia Exclusivamente é uma tentativa de criar uma tese absurda, ilegal, inconstitucional, Portanto, além do artigo e 53, querem estender essa tese para proteger o Ramagem, para o que eles chamam dos corréus, vereador Lucas de Caxias do Sul. E com isso querem arrumar uma maneira de proteger e dizer que o Bolsonaro não poderia ser investigado pelo STF porque ele estaria sendo denunciado no mesmo inquérito que envolve o Ramagem. Né? É isso que está... A imunidade não se estende aos corréus. Tem uma súmula do STF sobre isso, Maria Costa.
Tem uma súmula do STF que diz: a imunidade parlamentar não se estende aos corréus. Imagine o seguinte: tem um parlamentar, junto com outras pessoas, cometem um crime. O que eles estão querendo aprovar aqui é que todos os integrantes da quadrilha estariam protegidos pela imunidade parlamentar pelo fato de que um dos integrantes da quadrilha é um parlamentar. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma coisa grotesca do ponto de vista da Constituição, do ponto de vista da legalidade. Não há nenhuma... Estou preocupado, Álvaro. Estou preocupado. Nós temos aí mais alguns minutos. Acredito aí que dentro de poucos minutos, 446. Imagina Braga Neto, Bolsonaro. Eles querem incluir mais 30 parlamentares, 30 denunciados. Quem votar a favor do relatório estará votando. Forte abraço, Daniel Bordion. De acordo com o que pensa o relator, pela liberação de Que loucura isso, gente, que a gente está assistindo aqui. os que destruíram e rasgaram. Estão criando uma tese da prerrogativa parlamentar da imunidade para os corréus. Todos os denunciados pelo STF passariam a ser protegidos pelo Instituto da Imunidade Parlamentar pelo fato de que um dos envolvidos no crime, Henrico, é o Ramage. Quer dizer, estender. Deveríamos separar o que foi antes e o que foi depois da sua diplomação. Certo, Maria do Rosário? É verdade. A ação o imputa e ele é o diretor-geral da BIM, a responsabilidade. Não, é muito grave, do isso é muito grave. Esquecem-se os senhores que entre os investigados ao arrepio da lei de forma clandestina e covarde está o ex-presidente. Mas, sim, gente, o que está sendo votado aqui é ilegal. Está sendo votado aqui é inconstitucional. Mas o objetivo deles é criar a instabilidade. Querem criar o caos, criar a instabilidade. Querem enfraquecer as instituições. Querem dar discurso para os golpistas. Querem dar discurso para os bolsonaristas. É isso que eles querem. Eles sabem que isso é inconstitucional. Eles sabem que isso é ilegal, Samuel. Mas eles estão insistindo nessa tese, única e exclusivamente com o objetivo de enfraquecer a democracia. Principalmente para enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. Olha, Álvaro, está muito delicado aqui o cenário. É isso aí, Aline, eles querem atacar o STF. Todo o objetivo aqui, votar essa resolução, é atingir e atacar, como disse a Camila, que eles querem confusão, para fortalecer a tese do golpe, a tese da anistia, a tese dos golpistas. Vamos ver, eu acho que a votação está, nesse momento, 449, já votaram 449, e vamos ver então, dentro de alguns minutos, isso aqui, ó, independente do que for votado aqui hoje, isso aqui é ilegal. Independente do que for votado aqui, é ilegal. É inconstitucional. Eles vão votar. Vão tentar aprovar. Tudo para engajar fake news, gado, é isso aí. É isso aí. O único objetivo é criar a instabilidade. Me digam a cidade, companheiros, companheiras, queridos amigos e amigas, e quem está nos acompanhando, e quem ainda 449 já votaram. E eu acho que depois da fala da Maria do Rosário, eu acho que depois da Maria do Rosário, Maurício, de Gravataí, pode compartilhar para os stories, pode compartilhar
no WhatsApp, quando compartilhar no WhatsApp, para chamar mais gente aqui para acompanhar o final da votação. Vamos ver. Eles não querem liberar só o Ramagem, querem liberar o Ramagem e mais 30 golpistas envolvidos no golpe. Vamos lá. 451. 451. A liderança do PSD, deputado Pedro Campos. Vai falar agora o Pedro Campos. Né? Presidente, Vai falar o Pedro Campos. hoje nós estamos cumprindo um rito importante. É prerrogativa de todo parlamentar aqui dessa casa, Pedro Campos. quem sendo denunciado. Pedro Campos é irmão do João Campos, prefeito de Recife. Sobre esse processo. Vamos ver a fala dele, vamos acompanhar a fala dele. Foram conquistadas com muita luta e com muito sangue daqueles que lutaram contra a ditadura militar e pela volta da democracia. Porque nós sabemos, e a história conta, que no tempo da ditadura militar, essas prerrogativas não existiam. Nós vimos o exemplo do deputado Rubens Paiva, inclusive eu busco aqui nessa casa, que primeiro foi cassado, depois precisou ir para o exílio. Quando voltou ao país, foi sumariamente preso, torturado, assassinado e até hoje encontra-se desaparecido. Essas são as prerrogativas que existem dos parlamentares no ambiente da ditadura. Por isso é muito difícil fazer esse debate de defesa do legislativo, de fazer o debate da defesa das prerrogativas parlamentares com aqueles que não têm amor pela democracia, pelo regime democrático e que defendem, inclusive, diretamente ataques contra a nossa democracia. Infelizmente, esse foi o caso, inclusive, do deputado da Elador Magno, que à época estava chefe-geral da ABIN e sugeria para o seu chefe, o então presidente da República, que tomasse medidas para descredibilizar. Pessoal que está chegando agora, estudo plenário, transmitido ao vivo para vocês. Uma votação gravíssima, gravíssima. A votação do trenzinho da anistia. Estamos chamando aqui do trenzinho da anistia. O que acontece? Um dos denunciados por 8 de janeiro, o Ramagem, que era o chefe da BIM, hoje é deputado. Então eles criaram primeiro uma tese, uma resolução de que ele não poderia estar sendo investigado pelo STF porque ele é deputado, o que já é uma excrescência. Porque na realidade se trata de crimes que foram cometidos quando ele não era deputado. Ele passou a ter imunidade parlamentar depois que ele foi diplomado. Portanto, os crimes que ele cometeu antes não estão protegidos pela imunidade. Isso por si só já seria muito grave. Mas o que eles estão fazendo é muito mais do que isso. Eles querem estender, eles querem dizer o seguinte, não, além dele, todos os 34 réus não poderiam estar sendo investigados porque eles são corréus no processo do Ramagem. Então eles querem estender, né, a imunidade parlamentar para os chamados corréus. Isso não existe. Isso não existe. Isso é totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Há inclusive uma súmula do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. O que eles querem? Se eles sabem que isso é ilegal, criar um ambiente de insegurança jurídica no país, criar um ambiente de contestação sobre as instituições, sobre a democracia e principalmente sobre o Supremo Tribunal Federal. O único objetivo deles é criar. O STF vai anular essa decisão, cara. O STF vai anular essa decisão. Não tenha dúvida disso. O STF vai anular essa decisão. Eles sabem disso. O que eles querem é criar ainda mais na sociedade esse ambiente de insegurança, de questionamento sobre as instituições e assim por diante. Vai falar o deputado Marcelo Van Hatten. Vai falar agora o golpista, né? Vai falar o Van Hatten agora, que é o Guerra porta-voz dos é golpistas. paz.
Liberdade Infelizmente, nós vamos ver agora é escravidão. Janderson. Obrigado, Janderson. Ignorância Falando agora um é força. dos maiores reacionários aqui no parlamento. 1984, Dureza. escrito por George Orwell, sem dúvida nenhuma, impactou a minha vida. Grave, 1984 muito grave. narrava o poder de um Estado totalitário de controlar as mentes das pessoas Meus amigos e minhas para amigas, fazer até mesmo com que os estamos aqui no significados plenário da Câmara dos Deputados, das palavras assistindo uma das pudessem sessões significar, ou mais melhor, graves, pudessem traduzir o seu exato oposto. que Deputado nós Alfredo assistimos Gaspar, aqui nos últimos anos. Vossa Excelência fez A aqui uma tentativa de defesa criar aqui, meu brilhante, amigo Jefferson Leite, lapidar da, da Constituição. daquilo que a gente está Tive chamando cuidado de de ler o seu trenzinho parecer, da alegria. em que cita Rui Barbosa, Estou segurando aqui, que gente, trata da para poder defesa ver se eu das consigo levar imunidades, aqui lembrando até a... que a imunidade Se a gente consegue levar aqui de um a sessão até a parlamentar votação, né? não é um A gente privilégio consegue para levar até a ele, votação, né? não, é o exato oposto. É Isso um mostra privilégio para o o povo desespero dos bolsonaristas, que aquele parlamentar tem. isso mostra o desespero dos Quando bolsonaristas aqui nesta casa e mostra nós ouvimos discursos que, na realidade, parlamentares a democracia brasileira precisa ser constantemente defendida. e A praticar. democracia brasileira precisa ser permanentemente defendida por nós. Nós entendemos melhor, Porque esta gente que está deputado aí delegado Ramagem, vão criar aquela todo mensagem tipo de situação que George para Orwell enfraquecer a deixou democracia, no seu para tentar livro criar um ambiente que justifique 1984. que o que eles fizeram no dia 8 de janeiro é aceitável. George Orwell, aliás, era um Isso que eles socialista. Mas foi o Criar um socialista, doutor ambiente Luiz Ovando, que quando percebeu Instabilidade gerava nacional. Instabilidade na política, mentalidade dos instabilidade poderosos nacional. que defendiam aquela ideologia, Boa noite, meus o que amigos. gerava Boa noite, minhas era amigas. A justamente passeata deles hoje, a tentativa do controle das flopou, mentes né? e da deturpação o ato até deles mesmo aqui, de cada palavra. flopou totalmente. Ele teve a honestidade intelectual Me diga uma de cidade, revelar me diga uma cidade onde vocês estão e de defender, nos porque é acompanhando. certo, O Jefferson sei que está lá no Alegrete, né? é isso que Boa noite, nesta Adriano noite Barros. este parlamento faz por maioria absoluta dos 4, seus votos. 5, O 6. parlamento diz 4, 5, 6. aos demais poderes Já e votaram até esse aqueles momento que defendem os abusos cometidos pelos 456 demais poderes que alto lá, alto, parlamentares. acima 456 da parlamentares. vontade O individual Valmor, e até da Renato, deturpação que alguns querem fazer da Luci Porto linguagem, Alegre, que é a Rosane Gravataí, Constituição, que é a defesa da justiça. Eufrásio E lá é do por isso Ceará, que nessa noite a Câmara dos Caruaru, Deputados, de forma altiva e consciente, diz ao povo brasileiro que Salvador, representa que Supremo é de fato Chapada, o povo brasileiro. O poder Chapada, Rio Grande do legislativo Sul, que representa diz Luciano. nessa noite. Chega de chantagem, chega Sem anistia, de ligações. trenzinho da anistia, Supremo Tribunal Federal, Grande Samuel, Santo Antônio da Patrulha, pressionando para que mudem o seu voto, tentando Jaguariúna, mover as suas São Paulo, consciências e Adriano Santana, Parnaíba, Renato, Matata, parlamento brasileiro, Santa Vitória do Palmar, Alduíno, Júlio de Castilhos, Canindé, terra de São Francisco, Eduarda, Passo Fundo, Janderson, candidato a vice-prefeito, e ignorância, Rafa, parceiro do futebol, Santa Maria, a força que Edmilson realmente Porto nós Alegre, temos por meio do Renata voto Dembé, confiado pelos nossos eleitores aos nossos mandatos. 14 segundos para acabar o discurso Estamos desse. exercendo para defender essa figura aí. e dizer, chega Janderson, de abuso Pompeu, Minas Gerais. a partir daqui o poder legislativo. 458 votantes,
ver se acabou agora, 458. Para falar da liderança do Partido Liberal do Estado, Sóstenes Cavalcante. Ixi, vai falar o Sóstenes Cavalcante, cara. Os maiores reacionários dessa casa. É o último líder inscrito que, após o deputado Sóstenes encerrar a sua fala, nós vamos encerrar a votação. É o último a falar. Ilustre presidente, deputado Mota, Líder do PL, colegas parlamentares, Sóstenes brasileiros e Cavalcante. brasileiras. Hoje, é o último orador para esta Câmara dos Deputados, antes do é um final dia da histórico. votação. E quero registrar aqui, presidente Hugo Mota, Muito grave. porque quando fazemos acontecendo. críticas, parece que E alguns, nós estamos aqui acompanhando, chega mais perto dos meus mas as colegas mesmas deputados, pessoas que aplaudem quando para ouvir aqui a expectativa dos colegas com o mesmo aplauso e se elogiam. como é que a gente vai acompanhar. Rogério, expectativa muito séria para essa votação, hein? Bom, hoje fizeram uma frente ampla contra a esquerda. Ou seja, a direita se junta à extrema-direita e faz um aceno para o Brasil de que eles podem se juntar, inclusive dando anistia àqueles que tentaram o golpe. Eu acho que hoje é o início da tentativa do trenzinho da anistia. É um risco isso muito grande. O pior, eu acho É ilegal, né, Rogério? É que ilegal. é legal, o Supremo vai vetar. Mas aí eles vão ficar, a extrema-direita, numa campanha eterna do golpe continuado. Tem que ter golpe, o Supremo não presta. E a direita não faz hora nenhuma contraponto a isso. Estamos vivendo um momento muito arriscado na conjuntura brasileira. Estou dizendo para vocês, obrigado, Rogério, um momento muito delicado, uma noite muito difícil para a democracia brasileira e a gente acompanhando aqui ao vivo, talvez um dos momentos mais dramáticos aqui da democracia brasileira, do parlamento brasileiro nessa noite. Esse é o último inscrito, o último a votar. O que eles querem? Né? Vão forçar a judicialização, né? E aí o relator dessa matéria, eles vão deputado Alfredo Gaspar, que por profissão criar é um promotor de justiça. Eu até estava brincando. mais uma tentativa, mais uma discussão, mais uma vontade de enfraquecer. Eles estão apoiando uma medida, é o que eles sabem que é ilegal. Eles sabem que é ilegal. Porque, à luz da tecnicidade e da Constituição, O que eles querem é aprovar uma medida sabidamente inconstitucional alguns ministros brasileiros para continuar permanentemente o discurso sobre o golpe. Parabéns e minhas homenagens, deputado Alfredo Gaspar, Vossa Excelência. Pela filha, Votaram 459. esta bancada aguerrida 459. do meu partido PL. Vocês enchem de Pra orgulho tentar aí, qualquer líder que esteja aqui, porque criar vocês fazem jus. Estiveram ambiente hoje da na CCJ, instabilidade. liderado pela deputada Bia Pires, pelo deputado Marfeliciano, os demais... Quem ainda não está nos seguindo, aí vamos nos seguir. Quem ainda não botou no WhatsApp, coloca no WhatsApp, chame mais gente. Eu só vim aqui conhecer o nosso Gratidão eterna a todos os membros da nosso perfil, né? Conhecer o nosso trabalho, aqueles que ainda não conhecem. para ser justo, Estou aqui acompanhando para vocês ao vivo União Brasil, essa votação. PDB, PSD, progressistas, É gravíssimo. O que eu estou podemos assistindo. todos na CCJ e agora estamos acompanhando o PRD. Então eu quero agradecer a todos. Está falando aqui agora, nesse momento, o líder do PL, Faz um coletivo deputado Sóstenes Cavalcante. vocês hoje demonstram grandeza em lutar. Logo em seguida, nós vamos ter aí o resultado da votação. Foi violado através da figura do deputado Camargo. Deputado Camargo, Não vou abrir aqui o plenário para não mostrar o discurso com a sua esposa Algarta Rebeca, que deve ter sofrido nos últimos dias com Vossa Excelência. explicar de novo o que está acontecendo. Eu olho nos olhos de O Vossa delegado Ramage, hoje é deputado. Esta bancada e esta Câmara Ele foi denunciado pelo golpe de 8 de janeiro. não será aberta. Na época do governo Bolsonaro, ele era o chefe da BIM Paralela. Não negociamos.
Portanto, ele foi denunciado por crimes que foram cometidos quando ele não era deputado. Não era deputado. O Santinho está presente, sim. Então, a primeira tentativa aqui é dizer o seguinte: olha, ele não pode ser investigado porque ele é parlamentar, só com autorização do Congresso, o que já seria uma excrescência, total ilegalidade, totalmente inconstitucional. Mas eles vão muito além. Eles querem dizer que todos os demais 34 denunciados pelo STF, nenhum deles poderia estar sendo investigado, por quê? Porque eles queriam a prerrogativa da imunidade parlamentar do co-réu. Do co-réu. É uma vergonha, né? Beleza, Capucho? O pessoal está conseguindo ouvir bem aí? Tá? A boa qualidade do áudio. Parabéns, que Deus me guarde, meu colega deputado Ramagem, e que hoje seja um sucesso ainda maior 461 na política, porque 461 já votaram. Precisa de homens poucos e poucos, como Vossa Excelência. Obrigado, pessoal do Rio de Janeiro. Esse parlamento vai dar, é porque Vossa Excelência aqui Luciana Azevedo Esquerda. Sem anistia, sem trenzinho. Sem trenzinho da anistia. Que eu ouvi até os colegas de esquerda hoje falando que gostaria de votar a favor de Vossa Excelência. Olá, Rui do Meio, Ricardo Silveira. De moral desta casa. Minas Gerais. Deus te abençoe cada dia mais, deputado delegado Ramagem. Falo isso com muito orgulho, porque vi chegar aqui no plenário, não sei se conta conosco ainda, o nosso querido senador do Rio de Janeiro, senador Flávio Bolsonaro, que vem se solidarizar com Vossa Sem anistia, gente, sem Mas anistia. para encerrar, Eles vão aprovar. eu estou achando que eles vão aprovar. Eu quero só Mas dizer, vai ser nós, como partido de oposição, judicializado, hoje, se Deus quiser, vai ser judicializado. aqui, vamos celebrar. E vai ser nós não anulado. vamos esquecer. Primeiro, Mas é muito ruim o sinal. aposentados e pensionistas Muito estão ruim o sendo sinal. saqueados nesse Brasil e nós vamos ajudar a Polícia E é uma Federal tentativa a colocar clara quem roubou os aposentados e pensionistas de na cadeia, porque fortalecer a narrativa do golpe. aposentados. Narrativa do golpe. Lamentavelmente, o desgoverno que aí está Marta Cristina. Oi, Marta, Santa Maria. em especial aposentados do Nordeste. Nós não vamos esquecer. Vamos ver o que está agora, acontecendo. Que o povo nordestino, ao final da fala do líder do PL, o resultado da votação do projeto que está sendo chamado por nós de trenzinho da anistia. Trenzinho da anistia. É muito demagogo, gente. É muito demagogo. Todo mundo sabe que foi o governo do Lula que denunciou e foi nós que investigamos e descobrimos a fraude do INSS, o roubo do INSS começou no governo do Bolsonaro e do Temer. Quem está acabando com a roubalheira somos nós. Somos nós. Somos nós. Os coitados dos nossos avós. É muita cara de pau, gente. Porque não vamos cara de deixar pau. isso impune. Esta Câmara, através da CPI, Sem anistia. ou o Congresso, através da CPI, ou melhor ainda, se for as duas, nós vamos apurar todos os fatos e colocar todos os sindicatos e associações que roubaram para pagar. Não vai ser dinheiro do brasileiro, não. Quem tem Vamos que ver. devolver é quem roubou, sindicatos e associações. Maria. Por isso, senhor presidente, Atenção, gente. termino minha fala nesta noite, dizendo que não Está acabando a fala dele e vai ser o resultado. possivelmente a vitória Está acabando a fala dele e vai ser o resultado. a vitória do trancamento de Um minuto para ser o resultado da votação. deveria cuidar da Constituição, que é o Supremo Lamentavelmente, a gente está acertando aqui. Vai judicializar, Marcos. Vai ser judicializado não vamos e o STF vai anular a decisão. Eles sabem que é ilegal. os aposentados saqueados. Querem votar aqui Mas hoje, o início do trenzinho da anistia. Eles sabem que vai ser anulado. Eles sabem que vai ser anulado. Mas eles querem votar para criar o clima de instabilidade e de insegurança política do país. É isso que eles querem. necessária, constitucional e legal. Atenção, gente. Muito grave, muito sério. 463 votaram.
votaram a favor do trezinho da anistia, 143 contra. 315 votaram a favor do trezinho da anistia, 143 votaram não. 4 abstenções. 315 votaram a favor do trezinho da alegria. A decisão do plenário a qual passo a ler. Agora vai ser judicializado. Olha lá o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, outros bolsonaristas todos. Eu peço a atenção de todos. É a tentativa de criar uma situação de constrangimento no país. É muito grave. Vai ser. Faço saber que a Câmara dos judicializado. Deputados aprovou e eu provoco a seguinte resolução. Artigo 1º. Muito grave. Fica suspenso os termos do artigo Muito grave. 53, E parágrafo 3º é uma afronta da ao Constituição STF. Federal, É uma afronta ao o andamento STF. da ação penal É muito grave. contida na petição número 12.100. Gente, vamos lá. Um abraço para vocês. Vamos ver os desdobramentos. Na data